Graça e paz, povo de Deus. Vamos começar nosso encontro de hoje com uma oração, pedindo por nossos governos, pelos governantes, aqueles que atuam hoje na área da saúde, da economia, da política, para que haja um só pensar, que haja um só pensamento, um só coração, que seja por nossa nação, pelo povo brasileiro. Então quero que você se una comigo nessa breve oração. Papai querido, no nome poderoso de Jesus, nós apresentamos a Ti, Senhor, nossos governantes, todos aqueles que têm autoridade sobre a área da saúde, como nosso ministro da saúde, aqueles que têm autoridade, Senhor, para tomar decisões, executar leis, criar leis nesse tempo de crise. E, Senhor, nós queremos que os corações se voltem para aquilo que é comum para a nossa nação. Que toda peleja por pensamentos individuais, de minoria, dê lugar a um pensamento coletivo, a um pensamento por nossa nação, pelo povo brasileiro e por aqueles que estão sofrendo. Nós oramos e pedimos a Tua intervenção divina. Ó Deus, que os corações dos homens se voltem para a verdadeira necessidade natural dessa nação e que a igreja se volte para a verdadeira necessidade espiritual dessa nação. Em nome de Jesus. Amém. Nós começamos a nossa jornada nos 21 dias no Evangelho de João. Nosso tema é permanecer. Na introdução que eu fiz no nosso encontro, nós falamos para você ler o Evangelho de João de uma sentada só, uma leitura de uma vez só. Eu quero lançar um segundo desafio, que agora você faça uma leitura em uma semana, 7 dias para ler o Evangelho de João. E nesses 7 dias, você pode ler 3 capítulos por dia, né? Vai dar 21. Você vai marcar todo o versículo que lhe chamar a atenção. Um versículo lhe chamou a atenção, faça um círculozinho em torno do número do versículo. Não pare, não é para meditar ainda, mas todo versículo que tocou no seu coração, que lhe lembrou algo, você marca. Essa é a segunda tarefa acerca do Evangelho de João. A primeira, lê o Evangelho todo de uma só vez. O segundo, lê todo o Evangelho de novo, 3 capítulos por dia, marcando somente os versículos que lhe chamaram a atenção. Daqui a uma semana eu vou dar a terceira tarefa para vocês. Amém? Pois vamos lá. Hoje nós estamos no capítulo 2 e eu quero destacar, lógico, o capítulo já se divide em 3 etapas, né? Na maioria das Bíblias, com aqueles subtítulos. E nós temos aí as bodas em Caná da Galileia. Depois nós temos Jesus purificando o templo, né? Onde ele faz um azorrague de cordas e expulsa do templo os cambistas, os comerciantes, aqueles que estavam ocupando, na verdade, um lugar do povo, dos gentios, estava sendo agora ocupado por bancas, por barracas para fazer negócio e comércio. Na hora que talvez não fosse necessário vender essas coisas, mas o lugar estava errado e a motivação estava errada. E o terceiro ponto conclui com Jesus na festa da Páscoa entrando em Jerusalém. Essa purificação também é narrada nos Evangelhos e alguns dizem que são 2 momentos diferentes, né? Que esse aqui foi um momento e aquele lá em Mateus foi outro momento. Mas de qualquer forma, vemos aí o zelo de Deus, o zelo de Jesus pela casa do Senhor. Então eu quero destacar primeiro o milagre, né? As bodas de Caná da Galileia. Esse foi o primeiro milagre dos 7 milagres registrados no livro de João. Nós vamos sempre destacar isso. O primeiro milagre, e à medida que formos avançando, vamos destacando cada milagre. Mas esse foi o primeiro realizado no livro de João, onde Jesus transforma água em vinho. Eles vão para um casamento, Jesus é convidado, a sua família é convidada, seus pais são convidados, e Maria, mãe de Jesus, que nesse texto, no capítulo aqui, João sempre faz questão de destacar Maria, mãe de Jesus, sua mãe, ele fala isso pelo menos 3 ou 4 vezes.
E Jesus diz para Maria, quando ela pede, olha, acabou o vinho, a festa está correndo risco de fracassar, de ser um fracasso, né? Estou aqui pondo minhas próprias palavras, mas acabou o vinho. E Jesus diz, mulher, que tenho eu contigo? Algumas pessoas acham que essa expressão é uma expressão de indiferença, de desrespeito de Jesus a Maria, e não é. Na verdade, quando Jesus usa o termo mulher, era algo comum na forma como Jesus tratava as mulheres no Novo Testamento. Mulher era uma palavra grega, sim, mas ele usa no aramaico, mas a expressão no hebraico, na cultura judaica, era também uma expressão de respeito. Quando Jesus diz que tenho eu contigo, e ele logo explica o motivo logo a seguir, porque ele diz, não é chegada a minha hora, esse não é o momento. O que Jesus queria dizer? Que ele não iria ser conduzido por vontade humana, mas pela vontade do Pai. Lá no capítulo 4 nós vamos entender isso melhor no Evangelho de João. Mas quem conduzia, quem determinava o que Jesus fazia ou deixava de fazer, nem era ele, nem eram as pessoas ao seu redor, era o Pai. O relacionamento de Jesus com o Pai é ressaltado aqui, de forma indireta no começo. Mas Jesus era tão respeitoso, tão zeloso, que Maria entende isso e diz, chama o servo e diz, faz tudo que ele mandar. E Jesus transforma água em vinho. Esse milagre é um milagre que muda as estruturas, né? Quimicamente a água tem elementos H2O, e o vinho tem outros elementos além da água, tem os alcoóis, tem os ácidos, tem os açúcares. Então Jesus insere na água elementos que não estavam presentes ali. E para se fazer um bom vinho ainda tem o tempo, a pressão, a temperatura. Quem trabalha com isso sabe. E Jesus então, no milagre dele, ele controla tudo. Ele traz elementos novos a essa água e transforma ela em vinho, e vinho de excelente qualidade. Assim, há várias analogias que nós podemos fazer acerca desse primeiro lugar, mas aqui eu quero destacar hoje é que Jesus pega a nossa estrutura e acrescenta aquilo que falta para nos tornar algo melhor. Ele pega o que você tem e transforma isso em algo extraordinário. Ele vai trazer elementos que você não tem para fazer essa transformação. Assim como ele fez e transformou água em vinho. Se simboliza e de forma correta as talhas, as coisas, como sendo as questões culturais, as regras antigas, o costume antigo, e o vinho novo, se fala sobre isso. Mas eu quero destacar para você hoje, o que Jesus vai fazer com você é pegar esse H2O que você tem, esses elementos limitados que você tem, e ele vai expandir isso para tornar você algo extraordinário, de excelente qualidade. E aí eu profetizo que o fim será melhor que o primeiro, que o começo. O mestre Sala diz, olha, todos servem o vinho bom no começo, e quando eles já estão assim, já alegres pelo vinho, se põe o vinho de uma pior qualidade. Mas você fez o contrário, fala para o noivo. Você, agora que pôs o vinho de excelente qualidade, ele não sabia o que tinha acontecido, embora os servos soubessem. Então é o que Jesus vai fazer com você quando você permanece nele. Você vai vir para a sua vida aquilo que está faltando, os elementos que estão faltando, para tornar você algo excelente, extraordinário, maravilhoso. Então, ao fazer esse milagre, os discípulos começam a crer em Jesus. Versículo 11 diz assim, com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Começou aí a manifestação da glória do Pai na pessoa do Filho Jesus Cristo. João diz lá no capítulo 1, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus veio manifestar a glória do Pai, mas agora é a igreja, nós, que devemos manifestar a glória do Filho,
a glória de Jesus. Então seus discípulos começaram a crer nele. E no versículo 22, depois que Jesus faz a purificação do templo, nós podíamos falar muito sobre esse zelo da casa de Deus, e eu creio que a crise que nós estamos vivendo hoje no mundo e no Brasil, meus amados, vai tirar o que não é para estar naquele lugar, vai remover o que é para que seja usado de maneira correta. Então eu creio que Jesus está fazendo também nesse tempo uma purificação da casa. Ele está dizendo: a minha casa será chamada casa de oração. Então ele declara isso. Então quando Jesus, mas vocês estão fazendo dela, né, covil de salteadores, no outro texto fala assim. Então nós precisamos permitir que Jesus faça a obra, que ele remova o que precisa ser removido da igreja, para que ela possa fazer o que é sua principal função. Nós seremos sim uma verdadeira casa de oração. Jesus vai fazer um milagre extraordinário. Aí no versículo 22 diz: quando Jesus termina isso, ele é questionado pelos judeus, né? Por que você faz isso? Qual é o sinal que tu mostra para fazer estas coisas? E Jesus então diz: olha, vocês podem destruir esse santuário em 3 dias e eu reconstruirei em 3 dias. Como é possível? Com 46 anos esse santuário foi edificado e possivelmente nem estava concluído totalmente naquela época, porque ele é concluído posteriormente. Mais de 46 anos e não foi construído. Você vai construir em 3 dias. Depois os discípulos entendem que Jesus estava falando de si mesmo. Versículo 22 diz: quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Veja, no versículo 11 diz que eles começaram a crer nos milagres de Jesus, mas agora no versículo 22, eles começaram a crer nas Escrituras e na palavra de Jesus. O nível de fé vai crescendo. Isso é muito importante. Muito importante porque depois desse evento, no versículo 23 até o final, Jesus vai para Jerusalém para a festa da Páscoa e ele fez muitos outros sinais. Vendo os sinais que ele fazia, diz: creram em Jesus os judeus, mas o próprio Jesus não se confiava neles. Muitos creram nele, mas não creram nele, creram no milagre. Jesus não confiava, porque milagre não faz ninguém permanecer em Jesus. Relacionamento sim. Então os discípulos creram primeiro no milagre, depois creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. O nível foi crescendo. Uma coisa é crer em milagres, outra coisa é crer em Jesus. Essa é a diferença que faz permanecer. Se você só crê no milagre de Jesus proteger sua casa, curar você das enfermidades, curar da morte, libertar da morte, talvez você receba esses milagres, mas isso não faz você permanecer. O que faz você permanecer é um relacionamento com Ele, com Jesus. Uma coisa é crer em milagres, outra coisa é crer em Jesus. Que Deus te abençoe, que te dê força nesse tempo, mas que te ensine não somente a crer no sobrenatural, mas a crer no dono do sobrenatural, a crer em Jesus. Amém? Papai querido, no nome poderoso de Jesus, vem sobre nossa vida, vem sobre nossa casa, vem sobre nossa família, muda as estruturas que o Senhor precisar mudar, tira o que está no lugar errado, para que esse lugar seja um verdadeiro lugar de oração, a tua casa. E nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Decidimos que não vamos crer só em milagres, mas vamos crer no Senhor e na sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até amanhã.